Genuíno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Eu estava acompanhando o jornal aí do Café e me lembrei de uma frase do Brizola sobre a pergunta dos economistas. Uhum. Aí fizeram pergunta para ele sobre a inteligência dos economistas quando o Brizola era presidente do BDT. Aí ele fala a seguinte expressão: esses moços são os eunucos do capitalismo imperialista. É isso aí. Os eunucos, portanto, eles têm interesse a defender. Você não vê a Faria Lima Claro, elaborando a possibilidade de apoiar o Lamaçal? Você pois não é. vê a movimentação que eles fazem para deslegitimar o candidato das esquerdas, o Boulos? Então, é isso mesmo. Eles querem criar uma situação de pressão para forçar o governo. Novamente, eles estão numa campanha com a elevação do PIB para que o governo aumente, para que o Banco Central aumente a taxa de juros. Sim. Esse é o problema. É isso aí. O compromisso deles Qualquer coisa serve, né? é, Aumentou a economia está bombando, tem que aumentar os juros. é. Né? O A juro Brasil. lógica deles é o rentismo, a lógica deles Ah, é os monopólios. Por exemplo, hoje você tem. Aliás, eu estava vendo aí uma matéria que vocês divulgaram sobre a saúde. Saiu uma matéria interessante, assinada pelo Antônio Martins, você conhece ele, sobre as 7 irmãs da área da saúde em São Paulo. São as que mais crescem, comparando com as 7 irmãs do petróleo. Então, você tem a saúde, Bigotech, as Big Techs, e tem o complexo militar. Tudo isso se associa numa organização monopolista de controle da riqueza, do comércio, da crise que há entre a soberania nacional. Nós estamos vendo uma crise, Mauro, entre os estados nacionais e essas big techs, o complexo militar e os monopólios na área da saúde, de alimentos. É uma nova crise que vai se estourar, diferentemente do início do século XXI, que era o Estado mínimo, globalização, agências governando, Banco Central governando. Agora você tem uma outra crise, que é a contradição entre a soberania nacional e o papel dessas big techs que está por trás dessa crise do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. isso aí. Olha, essa questão da economia é crucial sempre ter um olhar global, porque a gente fica olhando para a economia, nosso olhar é direcionado para apenas a ponta do iceberg. O iceberg está embaixo do nível da água, é para ele que nós precisamos olhar. Né? Enquanto a gente fica falando de PIB, de crescimento, de orçamento, de déficit zero, é importante olhar para aquilo que está debaixo da linha da água. O Brasil quebrou mais uma vez, agora em julho, o recorde, mês sobre mês, de pagamento de juros da dívida para os bilionários, milionários, muito ricos e ricos. Né? O Estado brasileiro, ou seja, Genuíno, eu, você que está em casa, pagamos 535 bilhões de a título de juros dos títulos da dívida. 535 bilhões num período de janeiro a julho. Nunca antes na história desse país pagou tanto. Do jeito que vai a projeção, aumentou 40% em relação ao ano passado. Em relação a 2023, 40%. E olha a projeção. No ritmo que a coisa vai, este ano o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, deve quebrar a marca do 1 trilhão. Vai ser entregue de mão beijada 1 trilhão para os bilionários, milionários, muito ricos e ricos com pagamento de juros da dívida. 1 trilhão. Para vocês terem uma ideia, o orçamento, todo o orçamento do governo, para esse ano, é 5,8 tri. Vai para o bolso desta turma, sem fazer nada, absolutamente nada. Essa é a questão. Né? Este é o modelo, mais um modelo agroexportador, claro, que tem que ser quebrado. Enquanto não vai ser quebrado, a gente fica nessa coisa. Cresceu 2,8, cresceu 3, cresceu 2,5, cresceu, entendeu? Essa coisa de firulinha, né, Janine? Claro, Mauro. Olha,
o volume de dólar que está circulando em torno do que se chama dos ativos da especulação é 5 vezes maior do que o PIB global. Quer dizer, você tem uma quantidade de dinheiro na especulação, compra de ações, administração dos interesses em relação aos juros da dívida pública, que produz riqueza sem produzir mercadoria. E essa turma aí, no meu modo de entender, que é a financiarização elevada à potência máxima, coloca o mundo em risco. Por isso que quando eles se associam a esses grandes conglomerados da indústria de defesa, alimentos, saúde e agora Big Techs, isso tudo se associa. Você está vendo como a fortuna das Big Techs estão se associando com as políticas de defesa do Pentágono, inclusive realizando as experiências pilotos com o governo de Israel na eliminação dos palestinos. Então, eu acho que esse problema é grave. Se nós não enfrentarmos essa especulação, se a gente não enfrentar vamos dizer assim, esses que lucram com o título da dívida, nós não vamos sair dessa armadilha, que é uma armadilha. Quer dizer, quando um país começa a levantar a cabeça, a respirar, ele bota o garrote em cima. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos que viabilizar. Esses governos progressistas, que têm que avançar no sentido do enfrentamento do neoliberalismo, é uma encruzilhada, porque eles querem que a gente se acomode nos espaços que eles oferecem. Sim. Não é nas mudanças profundas em relação aos investimentos em políticas públicas, reformas sociais, a saúde pública, a educação pública de qualidade, a assistência social, mobilidade, saneamento, água, segurança, tudo isso. Então, e eles começam a cooptarem forças importantes, como no começo do século XXI foram os bancos centrais e as agências, agora é a área de defesa. Mano. Você vê como a questão da defesa está controlada por uma relação de dependência das Forças Armadas Brasileiras aos Estados Unidos. Daí o caso da Starlink, daí o caso das bases militares, daí o caso que acontece dos Estados Unidos sequestrar o avião do governo da Venezuela. Esse é o jogo pesado, que, no meu modo de entender, é a hegemonia do imperialismo, que, com a crise e esses fatores todos, acabam endurecendo o jogo para manter esses monopólios. Eu queria falar com você exatamente sobre essa questão, sobre a questão militar. Noticiamos aqui essa questão da relação do governo Lula com os militares, né? Primeira coisa que foi muito impactante foi o governo Lula tinha convidado todos aqueles que tiveram um papel destacado no combate ou no atendimento, na solidariedade durante as enchentes lá no Rio Grande do Sul, a desfilarem no 7 de setembro. E dentre esses, com grande destaque, evidentemente, o MST e o MTST. Aí começou a grita, né? Começou a grita dos militares, começou a grita da extrema-direita. Ontem, o governo Lula retirou o convite para o MST desfilar no 7 de setembro. Tinha já 2 membros da direção nacional do MST escalados para o desfile, não vão mais desfilar. Ao mesmo tempo, o governo, as Forças Armadas brasileiras, e eu tenho sempre dito isso aqui não aconteceu no governo Bolsonaro, gente, isso aconteceu no governo Lula. O Exército e a Marinha, tá? A Marinha já contratou os satélites do Elon Musk para fazer a ligação dos navios da Marinha com a internet, e o Comando Militar da Amazônia está fazendo, não concluiu ainda, uma licitação, tudo no governo Lula, para fazer a conexão do Comando Militar da Amazônia com a internet. Importante dizer, a Starlink não é a única que tem uma rede de satélites no planeta para fazer essa conexão. Existem outras alternativas. O caso é tão escandaloso, no caso do Exército, da Marinha também, né, que o TCU está investigando, porque fizeram de um jeito que só uma empresa atendia às exigências do edital, exatamente a Starlink. E aí ficamos estarrecidos ao saber, ontem, que o advogado desta Starlink, que é quem fornece
a internet para a Marinha e ou o Exército quer que forneça para ela. Dessa Starlink que estava fazendo ameaças contra o governo. O advogado é o filho do comandante do Exército. É o Tomás Paiva Júnior, é o advogado da Starlink. E aí, curiosamente, tanto o Exército quanto a Marinha soltaram uma nota em defesa da Starlink contra as punições do Supremo à empresa do Elon Musk. Tem algo muito esquisito nessa relação do governo com as Forças Armadas e na relação das Forças Armadas, né, com o Musk, com o Exército dos Estados Unidos, com o alinhamento aos interesses do imperialismo, né, Júnior? É tudo muito estranho, Mauro. Quando eu estava no Ministério da Defesa, havia a possibilidade do INPE. O INPE tinha tecnologia para fabricar os instrumentos, as ferramentas que compraram da Starlink. O problema é que precisava investir nessa tecnologia do INPE para colocar os satélites em baixa altitude. Portanto, o país não investiu, criou-se uma dependência. Essa dependência se desenvolve depois do golpe para a concessão da base de Alcântara, alugada aos Estados Unidos. E o satélite geoestacionário, que não é da Starlink, é mais alto, é o satélite geoestacionário na linha do Equador, a base de operação, a base terrena, ganhou na concorrência uma empresa americana. E você sabe, Mauro, que essa questão é importante porque nas reformas neoliberais do Fernando Henrique Cardoso, ele mudou o conceito de empresa nacional. Na Constituinte, empresa nacional era aquela constituída majoritariamente por brasileiros com capital nacional. Aí suprimiu, empresa brasileira é toda aquela instalada aqui. Aí eles fizeram esse arremedo, tem que ter um representante. No mínimo, nem esse mínimo o Elon Musk quer. Então, na verdade, você tem uma questão da soberania nacional. Você sabe, Mauro, que a partir do golpe de 2016, houve toda uma alteração na geopolítica em relação à América Latina para que as Forças Armadas se ajustassem aos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Custo, equipamentos, e se eles adquirirem o F-16, aí só falta os Estados Unidos pressionarem para suspender o acordo nuclear com a França para a produção do submarino convencional e para o submarino de propulsão nuclear. E, no caso do programa nuclear paralelo, os Estados Unidos acrescentar um adendo no Tratado Internacional para permitir a Agência Internacional de Energia Nuclear a fiscalizar, a controlar o conteúdo das centrífugas. Portanto, a política de defesa que o governo brasileiro executa é uma política de alinhamento com o imperialismo americano, com o Departamento de Estado, com o Exército americano. É curso, equipamento e formação. E considerando que a defesa hoje é algo muito sensível, nós estamos vendo por esses fatos todos, não é mais uma coisa física, é imaterial, é inteligência, é guerra cibernética, é fundos oceano, é toda uma agenda complexa. E o Brasil não tem uma política de defesa, por isso que ele vai se agregando, ele vai se vinculando a uma dependência extrema com os Estados Unidos. E a falta também de uma política nacional de defesa, ou uma política de defesa nacional, é o espaço aberto, que é o seguinte: se você não tem política de defesa, os interesses menores encontram a brecha para se estabelecer, né, Janine? Claro, foi o que aconteceu com o bolsonarismo dentro das Forças Armadas, com a questão da segurança pública, com os golpes, os cargos, a presença dentro do Estado, e aí vão se acomodando. E essa acomodação ela é perigosa, porque você tem uma bolsonarização com a história da guerra cultural, da guerra interna, da questão contra o politicamente correto, e vai formando um pensamento submisso. Esse contrato da Starlink com as Forças Armadas fala por si só. E lembre, Mauro, no nosso governo já teve aquele problema da BIM paralela, que tinha contrato com uma empresa israelense
que na área da informação, na área da contra-inteligência. Portanto, essa é uma área muito sensível para que o Brasil tivesse uma política mais clara, mais definida. Genuíno, eu acho que esse cenário da relação com as Forças Armadas, ele se vincula a um cenário maior e que a gente começa a ver aos poucos, em Lula 3, aos poucos a política externa tradicional dos governos Lula 1 e 2 e dos governos Dilma e parte do governo Dilma 2, depois ela foi derrubada pelo golpe, começa, me parece, a haver uma mudança. Eu fiquei espantado ontem com o Celso Amorim fazendo declarações: o Brasil não aceita prisão política, sobre a ordem de prisão contra o González, lá na Venezuela. Não aceitaremos presos políticos. Eu fiquei espantado, Genuíno. Bom, primeiro porque essa coisa, né? O Brasil começa a se considerar um sub-Estados Unidos com direito a interferir nos outros países da América Latina. E a outra coisa é o seguinte: o Celso Amorim vai vestir camiseta amarela para ir para a porta da Papuda para protestar contra a prisão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai ser preso por roubo de celular, ele será um preso político, ele será um preso por um golpe de Estado. E esse González está sendo preso na Venezuela porque se autodeclarou presidente da República e convocou as Forças Armadas para um golpe. Claro. Está tendo uma mudança grande na política externa brasileira, né? Essa mudança me preocupa, Mauro, porque o governo sinaliza, veja bem, em relação ao G20, em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, uma política de alinhamento e se enfraquecendo a aliança com os BRICS. Em segundo lugar, no meu modo de entender, não compete ao governo brasileiro opinar sobre decisões judiciais de outro país. Não compete ao governo brasileiro ficar emitindo juízo de valor sobre essa ou aquela atitude de um tribunal constitucional da Venezuela. Como não compete ao governo brasileiro ficar silenciado diante do sequestro do avião da presidência da Venezuela. Não houve nenhuma nota, quer dizer que sequestrar o avião pode, mas a processo judicial contra os golpistas não pode. Quer dizer, eu acho que há uma inflexão, no meu modo de entender, perigosa, que pode comprometer a integração latino-americana. Porque hoje a geopolítica exige, no plano global, que as regiões se articulem. E nós temos um potencial muito grande na América do Sul. Aliás, desde o golpe de 2016, que houve uma ofensiva em relação às proteínas animal e vegetal, aos minérios, no caso do lítio, a questão da Amazônia, a questão da captura das relações para mudar as relações de capital-trabalho, a captura dos fundos públicos, foi todo um realinhamento da orientação estratégica. E para isso deram o golpe. Nesse sentido, eu acho que nós estamos dando continuidade ao que aconteceu com as Forças Armadas e da relação com os Estados Unidos com o do governo anterior. Isso é preocupante. No meu modo de entender, o Brasil está ficando para trás naquela política sul-sul. Eu acho que está ficando para trás e essa questão vai prejudicar os interesses do Brasil no mundo. É isso aí. Genuíno, eu queria um pouco do seu olhar para um tema aqui que tem nos mobilizado nos últimos dias. Inclusive, é algo que, a partir de uma decisão política da candidatura do Guilherme Boulos. A candidatura do Guilherme Boulos tem dito, né, nessa reorientação que ela teve, tem afirmado o seguinte, que o Nunes e o Marçal são duas faces da mesma moeda, cujo nome é bolsonarismo. Eu queria um olhar seu de análise para esse cenário da extrema-direita, que me parece que pode haver um equívoco de análise da campanha do Boulos. Primeiro, porque o Nunes não é bolsonarista, né? Ele está aliado ao bolsonarismo, mas ele é uma figura do centrão, praticamente. Uma figura do centrão inexpressiva. Né? E a segunda é o Marçal. Genuíno, eu tenho acompanhado bastante o Marçal. A extrema-direita me parece
Me parece, a extrema-direita é maior que o Bolsonaro. E a extrema-direita sempre se dividiu em todos os países do mundo. Não é, a extrema-direita não é uma coisa só, não é uma coisa única. E o Marçal parece ser um fenômeno diferente do fenômeno do bolsonarismo. Por exemplo, o bolsonarismo ele é uma força destrutiva, né? Ele se impõe pela destruição, né? Ideologia de gênero, aborto, esses são temas cruciais para o bolsonarismo e ele vem nessa lógica destrutiva. O Marçal não faz isso. O Marçal trafega numa lógica, me parece muito mais esperta, inclusive, que a lógica da esperança, né? Do emprego, do trabalho, da ampliação. Ele não dá a menor bola para esses temas de direitos, tipo ideologia de gênero. Ele fala, eu sou católico, sou conservador, mas você não vê ele atacando, por exemplo, outras religiões. Então, parece que são projetos diferentes no interior da extrema-direita. Você viu? Ele não ataca Alexandre de Moraes. Olha, a base política e ideológica do Lamaçal tem raízes na concepção política do bolsonarismo. Vamos dizer assim, não é o Bolsonaro figura política, mas a base ideológica e cultural, porque ele faz um viés pelo lado da esperança da prosperidade, mas ele radicaliza no individualismo. Ele radicaliza, por exemplo, no combate às formas de associação coletiva, né? Quando ele usa aquela expressão partido contra os comunistas. E ele busca criar uma espécie de espetáculo do individualismo exacerbado, em que não separa o que é crime do que é não crime, o que é legal do que é ilegal, e busca dialogar com os desesperados, porque ele representa, para os subordinados e os desesperados, uma esperança, e atende os interesses da grande burguesia em relação aos serviços, privatização, financiarização, etc. Portanto, eu acho que ele é uma radicalização mais profunda, até ideológica, do bolsonarismo. E, no meu modo de entender, eu acho que a campanha do Boulos está indo bem, do ponto de vista da orientação política, eu não tenho críticas, o desempenho do Boulos, tal. Eu acho que ele tem que ser mais assertivo no enfrentamento desse novo fenômeno, porque a velha direita e a nova direita, vamos chamar assim, eles se alimentam para barrar a possibilidade de vitória da esquerda. E aqui em São Paulo é estratégico para eles e para nós essa disputa política. Portanto, o que eu acho é que para ganhar a população dos desesperados, nós temos que fazer, Mauro, e eu insisto nisso, o enfrentamento, a polarização. Num quadro de crise, a política para a esquerda tem que ser polarizar, enfrentar, tem que ser disputa no terreno quente. É mais ou menos como se a gente estivesse vivendo um clima de guerra política. Essa ideia de paz e amor, essa ideia de todos homens de boa vontade, essa ideia não prospera diante da crise profunda. E eu acho que é necessário calibrar a campanha, tá certo? O Boulos está muito preparado, eu tenho feito campanha na rua, veja essa observação. Agora, é calibrar, porque, no meu modo de entender, nós não podemos cair na lógica que foi o erro em 2018, não, é melhor o segundo turno com tal ou qual. Não pode fazer essa escolha. Nós temos que estar preparados para ganhar a eleição no segundo turno. E eu acho que, diante dessa selvageria da direita e da extrema-direita, a esquerda não pode ficar amedrontada, ficar moderada. Ela tem que assumir o papel de radicalização política, do enfrentamento democrático. É a minha opinião sobre isso. Você está na sua, Genuíno. A Rebeca aqui, que está em São Paulo também, está sempre nas suas. Até porque a base, o eleitorado não está moderado. O eleitorado está com raiva, né? As pessoas estão com raiva, porque por mais que a gente, né, aqui na mídia progressista, a gente faça festa da saúde, o crescimento do PIB acima das expectativas, acima do mercado, o fato é que as pessoas não vivem de crescimento do PIB e a vida está dura, né? A vida está dura, então as pessoas... A indignação me parece ser uma característica forte nesse momento, né? A campanha eleitoral, Mauro, ela tem que articular 5 áreas que se combinam. Primeiro, rua. Segundo, coletivos da internet, coletivo digital. Terceiro, debater os temas e a agenda dos direitos do povo.
Quarto, o debate político está entrando nas ruas da cidade, no metrô, nos trens. E o horário de televisão, que sempre vai ser uma referência. Então, se a gente articula essas 5 questões numa tática ofensiva, a minha observação é que a nossa tática tem que ser ofensiva, tem que ser de combate, tem que ser de enfrentamento, porque a crise está exigindo esse tipo de enfrentamento. Perfeito. É isso Ô, aí. Mauro, eu vou ter que sair agora. Não, ia exatamente dizer que foi ótima a nossa conversa, boa continuidade de semana para ti. Semana que vem a gente volta. Vamos ver, tem pesquisa da Datafolha, vai ter notícias. Terça-feira a gente volta, tá bom? Fechou. Até lá. Valeu.